Boa noite, um abraço fraterno a todos. Dando continuidade à abordagem que foca o tema família, hoje a abordagem levará em conta os fatores de progresso ou evolução que principiam a partir do núcleo familiar e de todas as situações das quais podemos tirar proveito, onde o elemento humano, que é um espírito em constante ou permanente evolução, tira as lições necessárias de suas vivências, viabilizando esse progresso que é contínuo, que iniciou lá atrás, o princípio inteligente, quando ainda não tínhamos forma humana definida, saindo da matéria inerte ou da sopa orgânica que habitava os mares primitivos, até as cavernas e das cavernas as transições que se compatibilizaram com as experiências dos hominídeos, australopithecus, do Neandertal, até os sapiens, caminhando para o Homo spiritus, a próxima etapa evolutiva. Dentro desse contexto, inegável dizer que todas as experiências que alavancaram o indivíduo no contexto familiar, seja da consanguinidade ou dos elementos que viabilizaram a aproximação de seres no ambiente doméstico, no ambiente de uma escola, de uma célula social, qualquer que seja, sempre fermenta esse elemento que tem uma tendência nata para a evolução e para o crescimento, a entender-se como água que corre, porque água parada, ela cria doenças, cria limo. Como eu estudo e trabalho em mineração, nós observamos que a rocha, quando ela está nos seus depósitos primários, ela tem várias faces. Mas quando ela ocorre numa encosta de uma serra, em região de aclive, e que ali ocorrem as chuvas torrenciais, rochas como quartzo são conduzidas aos leitos de rios, riachos, e correm, progridem, ganham a dinâmica. Qual a diferença entre uma que está no filão de origem e daquela que é arrastada pela água? Uma permanece, a outra progride. Consequentemente, observaremos no quartzo in situ uma rocha cheia de faces cortantes. Noutra, que é arrastada pela água, deixando-se conduzir nos leitos dos rios, e segue muito adiante, você encontra seixos muito comuns em vários rios. Observemos um rio aqui da região, que é o Itapicuru. Quando você toma banho nesse rio, e geralmente nas suas margens caudalosas, observamos seixos de quartzo que são rolados. Nem sempre, quando nós somos observadores e não temos observação, nós não notamos que aquela rocha, ela vem centenas e centenas de anos sendo impulsionada pela dinâmica das correntes do aquífero de um ponto a outro. O fruto dessa evolução é que essa rocha tem as suas arestas quebradas e torna-se um seixo de rio arredondado. Então, quando vocês estiverem tomando banho no rio e pegar um seixo arredondado, parecendo um ovo de Páscoa, aquela rocha tem história. Ela já evoluiu, porque saiu do ponto A para o ponto B. Onde eu quero chegar? Todos nós, como seres em evolução, partindo do princípio espiritual até esse estado onde somos animados por uma essência intrínseca a esse corpo físico, mas que está muito mais aperfeiçoado do que essa ferramenta que representa uma roupa temporária para que o elemento espiritual que habita esse corpo e os nossos corpos possam assimilar as várias experiências necessárias ao processo evolutivo. Vale dizer que dentre
as várias famílias nas quais eu já vivenciei, permutei experiências, seja desta vida e das vidas passadas, eu agreguei valor e hoje me reconheço também como um ser em evolução, muito além desse corpo físico, que é apenas passageiro. Qual é o paradigma que nós precisamos quebrar se atentarmos para esta reflexão? É impositivo dizer que somos seres transitórios quando habitamos este corpo, porque já vivíamos e éramos alguma coisa antes da concepção física ocorrida no ventre materno, e seremos muito mais após as fronteiras do túmulo. A história não se encerra ali. Vale lembrar, que quando assistíamos um filme era só um capítulo. Hoje existem as séries, Olha a série Thrones. Já estamos na quinta, na sexta série. Eu já perdi a paciência, assisti algumas e não é muita violência. Mas hoje, quando você vai assistir uma epopeia, ela se constitui de várias, digamos assim, séries. A primeira série, 6 filmes, a segunda série, 5, e por aí vai. Depois de 10 ou 15 anos, a história termina. Depois de você assistir, talvez uns 20 filmes como esta série. O viver, dentro disso que estudamos na doutrina espírita, não se restringe a uma simples vida vinculada a comer, beber, dormir, ganhar dinheiro, saciar os desejos muito próprios do corpo físico. O desejo de comer, que quando ele se excede pode, digamos assim, chegar ao nível do que chamamos gula. A prática do sexo, que às vezes representa uma troca de energias que perpetua a espécie, mas quando o indivíduo se deixa levar pelo uso abusivo dessas energias, você pode se tornar um sexólatra, escravo de desejos. Consequentemente, aquilo que poderia ser uma manifestação natural da vida pode, em excesso de desequilibrar e levar à dependência física das sensações, que toca o primarismo do corpo físico, mas que está longe da essência espiritual do ser. Porque existem várias formas de permuta de energia. Você pode permutar a energia não apenas com o sexo que lhe completa, mas com o seu filho, com o vizinho, com a criança, com o colega de trabalho, dentro da casa espírita. E isso, trocas energéticas sadias, que ocorrem pelo sorriso, pelo aperto de mão, pelo abraço, pelo diálogo equilibrado e sensato. Quando nos educamos para tanto. Quando o nosso viver se vincula exclusivamente às sensações físicas, nos desequilibramos e podemos cultivar a permanência e a repetição de maus hábitos. Toda repetição de um mau hábito tende a incorporar uma vicissitude. Por conseguinte, por raciocínio análogo, toda repetição de um bom hábito pode gerar uma virtude. Que lobo nós queremos alimentar? Um lobo negro que existe dentro de nós ou um lobo branco? Aquele que você alimentar é aquele que vai influenciar o seu modo de viver, de pensar, de falar, de agir, aquilo que você tende a exemplificar para o seu núcleo familiar. A escolha de qual lobo você vai alimentar está muito vinculada ao cardápio de paixões ou de emoções que você tende a ter uma tendência de cultivar. Ora, às vezes isso está muito vinculado ao seu núcleo familiar. De que forma você foi educado? Que valores seus pais, ou o pai, ou a mãe, ou os tios, ou o avô, ou a avó, que valores
lhe foram passadas. A influência do meio tem um valor preponderante na formação do caráter. Então essas tendências que você, digamos assim, incorporou na vivência familiar vai possibilitar uma evolução ou um retardo desse crescimento. É claro que a vida também nos oferece a oportunidade de convívio com outras pessoas, a família profissional, a família estudantil, a família do corpo e do grupo de inglês, a família do grupo de estudo de informática e a família fraterna, essa que nós nos congregamos aqui, e que é uma oportunidade de lapidarmos as arestas desta nossa corrida pela evolução, da reflexão de valores que a gente precisa reconfigurar para nos entendermos como seres em evolução. Costumam dizer que papagaio velho não fala. Sim, ele pode ser educado para falar melhor. Todos nós, se tivermos humildade, a capacidade e a sabedoria de saber ouvir e de interiorizar aquilo que realmente importa, alimentando o novo certo, nós teremos dentro de si próprio essa capacidade de reconfigurar valores e direcionar a nossa caminhada para algum lugar que realmente importa. Porque quem não sabe o que quer, vai chegar a lugar nenhum. Qualquer lugar é a mesma coisa. É preciso que nós saibamos onde nós e que porto desejamos chegar. Qual o objetivo que me trouxe a essa vida, por que eu estou aqui e de que maneira fazer com que ela realmente venha a valer a pena. Por que eu devo pensar nisso? Então vou me reportar a uma das mais importantes obras de toda a civilização, o Livro dos Espíritos. A questão é contida no livro 3, capítulo 8. Fala de lei de progresso. E a lei de progresso, ela está muito correlacionada também aos valores que enobrecem a célula familiar. Porque a família, segundo o Livro dos Espíritos e a doutrina configurada por Kardec, é uma célula que nos permite evoluir. Precisamos aprender a trocar valores uns com os outros. E o núcleo familiar é um cadinho assim fervente, em permanente fusão, onde nós agregamos valores úteis e desenvolvemos a paciência, a tolerância, a humildade, a parceria, para que sejamos pessoas ou seres melhores. Então, nessa questão, é primordial buscamos entendê-la. É a 799, faltou 1 para 800. O título é Influência do Espiritismo sobre o Progresso. Então vem a pergunta de Kardec aos Espíritos. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Por que o Espiritismo vem contribuindo para o meu progresso e para o de pessoas outras? Observemos a resposta. Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade e deve uni-los como irmãos. Então, uma das características da lei de progresso aqui colocada e necessária é que o Espiritismo ele se contrapõe ao materialismo, ou seja, o excesso de apego à matéria.
a posse. O que é que nos ocorre? Como seres que estamos ainda muito próximos da origem, o passado das cavernas, onde havia competição, a necessidade do alimento, do abrigo, nós somos ainda muito conduzidos pelas reações instintivas, necessidade de sobrevivência, competição com aqueles que estão ali disputando o espaço, o alimento, o cargo, a importância, e estão competindo comigo. O que é que eu faço? Egocentrismo. Então eu devo trabalhar para ser o centro das atenções. Primeiro eu, segundo, se possível eu, e depois, se possível, eu e os outros, quando der certo. Então observamos uma competição em todos os aspectos da vida. Os irmãos competem entre si às vezes, os funcionários de uma empresa, os professores de uma escola. Quando essa competição é sadia, pode, mas quando ela excede, leva as pessoas a desconsiderarem os seus pares, porque eu desejo, acima de tudo, assumir o meu objetivo de conquista e de superação, eu passo a ser muito apegado às coisas passageiras, que é a matéria. Ora, nós não somos matéria, estamos na matéria. Quantas vezes alguém já ouviu isso dos seus pais, dos seus tios? Meu filho, estude para ser uma pessoa melhor, para ser um homem decente, digno, honrado. Sabe quantas vezes eu ouvi isso? Nenhum. Estude, faça o melhor. Mas por quê? Seja o primeiro da turma, se destaque, porque assim você progride sempre e não vai sofrer como eu, vai alcançar mais rápido o sucesso, que é uma carreira de destaque, uma posição social, e tererê, 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 por aí vai, que eu não vou aqui narrar o que eu ouvi. Com o tempo, eu fui percebendo que aquela fórmula não dava certo. Que quando ouvimos essas orientações dentro do núcleo familiar, isso é muito comum, nós buscamos adquirir terras, gado, ampliar essas fronteiras materiais, conquistar tudo que nos falta e nos enchemos de coisas, consequentemente nos tornamos vazios por dentro. É muito fácil nos enchermos de coisas externas e nos esquecermos de enchermos, completarmos de valores intrínsecos ao que pensamos, ao que sentimos. O que precisamos sentir? Precisamos ouvir alguém dizer: você precisa aprender a gostar dos outros. Você precisa aprender a gostar do que faz, desde quando seja digno, honrado. Que o seu salário seja o fruto do seu suor. Muito ou pouco, o que importa é que ele seja honesto. Muito poucas vezes ouvimos isso. E levou muito tempo para outros mestres que eu tive me despertassem esses valores que estavam esquecidos e que precisavam ser lembrados. E quando eu observei a vivência de outras famílias, outros colegas, a história não é diferente. A história se repete, porque foram criados, adestrados, geralmente para a conquista do material. E é função do Espiritismo educar a todos que não somos matéria, estamos temporariamente na carne. Não somos isso. Estamos nessa coisa que a gente chama corpo físico. Mas a nossa essência, ela é muito mais rica, versátil, inteligente, dinâmica. É a tal da pedra que ao longo dos milênios veio quebrando as arestas
e se tornando mais ágil na dinâmica dos fluidos. O rio da vida também nos conduz dessa forma. Nos entrechoques diversos, inclusive na família, nós vamos aparando as primeiras arestas, depois para a família profissional e para outros núcleos de interação social que nos permitem evoluir. Exemplo, viajemos no tempo 2000 anos atrás. A humanidade na era de peixes atingiu um estágio que já era necessário um grande impacto para que ela viesse a questionar os valores por demais importantes no palco, no cenário da vida. O lugar, Jerusalém. Ano de 25 a 30 da era cristã. O missionário já havia reencarnado. Ele e toda uma corte de seres comprometidos com a educação de toda a humanidade, que era instalar na terra o reino de Deus, cujas bases seriam alicerçadas pela mensagem da Boa Nova. Ora, um cidadão chamado Simão, o leproso, que era fariseu, de muitas posses, era feliz dentro daqueles conceitos dele. Emprestava dinheiro, ganhava dinheiro a juros, tinha posses, era respeitado pelos pares, adepto do farisaísmo, defendia a liberdade dos hebreus e tinha o orgulho de ser um dos símbolos da raça. A mensagem de Jesus já havia chegado a ele e ele achava estranha. Como um indivíduo poderia fundar um reino sem moedas, sem dinheiro? Como poderia conquistar um reino sem exército? O certo precisava de seguidores, mas ele via sempre pescadores, pessoas do povo seguindo, ouvindo a mensagem que ele não entendia direito. Como poderia se amar os inimigos? Como poderia se tolerar uma nação dominadora como Roma sem uma contrapartida de uma reação armada? Então ele tem uma ideia: convidá-lo para um jantar na sua casa. Então ele convida primeiro os amigos influentes e diz: eu vou convidar aquele que dizem que é um mestre. Teremos um mestre em casa à noite. Então os amigos deles vieram, ele ali estava e se preparou impecavelmente. Era um jantar festivo. Na verdade, ele intencionava desafiá-lo, porque ele não compatibilizava-se com as ideias daquele que chamavam o mestre Galileu, que de Nazaré ele achava que não poderia sair muita coisa boa não, como muitos outros também pensavam. Então, eis que chega Jesus, simples, com sua maneira de ser, com os seus seguidores, geralmente seres vestidos de modo simples, sem destaque, ao contrário daqueles que eram os corifeus do Simão, o fariseu. Eles sentam-se, o tapete é estendido, Jesus senta-se, energia serena. Ele tinha algo que muito poucos tinham, uma energia serena e um olhar profundo. Parecia um sol vestido de maneira muito simples. Era aquela energia serena dos indivíduos resolvidos, sem traumas, sem medo, que se afirmava categoricamente pelo que falava, pelo que pensava e pelo exemplo. Era um exemplo de indivíduo como nunca havia pisado naquela região. Então, quando ele entra, desperta a atenção de todos e tinha um porte físico invejável, belo, simples e um olhar profundamente penetrante. Quando falava, todos conseguiam ouvi-lo
independente da distância física, sem ser agressivo. Naquele instante, Jesus senta-se, os seus pares, e aí o cochicho. Na medida que eles se aconchegam e aos cumprimentos adequados, alguns dos discípulos já se preparando para ver o que tem na mesa. Ora, eles não tinham mesa farta, geralmente faziam as refeições na casa de quem os convidava, e ali estava o prato. Eles eram seres humanos, né? Estavam ali ansiosos que começasse logo o reparto. Mas num dado instante houve-se um tumulto na entrada da casa. Pode, não pode, pega, não sei o que, daqui a pouco adentra uma mulher. Todos a reconhecem. Era Maria, a vendedora de ilusões, que tinha uma casa de facilidades do corpo, onde vários frequentavam. Alguns daqueles, quando viu ela penetrar no ambiente, e diz: não é possível, se o cara é um mestre, tem ensinamentos religiosos, deve dizer que aquela mulher não pertence à corte dos discípulos. E Jesus ficou tranquilo. Ela se dirigiu para ele, e os fariseus estavam ali, e puxa, o que pode? Uma mulher do povo, do mundo, prostituta, entra aqui e se dirige a ele, e ele tranquilo. Ela traz um bálsamo, um odor muito bom, né? Um bálsamo do Oriente, e começa a passar nos pés, nas mãos, e começa a chorar quando ela toca os pés de Jesus. Então as lágrimas dela pingam nos pés dele, e ela passa aquela loção odorífera, e depois ela levanta e percebe que já veio cumpriu o que vinha fazer ali, e se retirou. E eles olham um para o outro: mas não é aquela, tal. Mas o próprio patrono ali do jantar ficou quietinho, porque à noite, geralmente, ele era um dos clientes da casa dela, como vários dos outros que estavam ali. Então eles estavam ali vestidos impecavelmente, mas no comportamento eles tinham lodo, eram sujos. Então eles eram muito perfeitos por fora, interiormente cheios de vícios e paixões, como muitos dos que estavam ali. Ao contrário do mestre, que recebeu ela porque tinha certeza que era a mesma que ele atendeu, e com um diálogo franco esclareceu e orientou para a recuperação moral dela. Mais tarde, ela seria uma das seguidoras do Cristo, recebendo, esclarecendo e amparando os rancenianos, que geralmente buscavam o mestre, rogando a cura, um pouco da sua atenção. Então, Maria de Magdala, depois que se transformou, ela foi uma colaboradora ativa dos seguidores de Jesus, abandonando velhos hábitos, ao contrário dos fariseus. Então Simão pergunta: mas o Senhor recebe essa mulher? Os seus discípulos nem lavam as mãos para pegar nos alimentos? É assim que eles são educados? E aí Jesus cita, né, que morre-se mais facilmente por tudo aquilo que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. E quando o coração não é puro, o que sai da boca mata muito mais do que mãos sujas ou não lavadas. Então, de uma maneira muito simples, ele levava aqueles indivíduos ao entendimento. E a intenção daquela reunião era, antes de tudo, testá-lo. Mas ele era preparado. Depois daquele jantar, o fariseu sempre não conseguiu engolir a boa nova. A imagem de Jesus sempre era um engasgo para ele, porque levava ele a refletir sobre as lições que Jesus colocou para ele no dia do jantar. A importância do que a gente fala e do que a gente tem no coração. A importância de perdoar as pessoas
quando elas possuem a chama do arrependimento e podem se transformar para indivíduos melhores. Então, quando Jesus é crucificado, o fariseu se alegrou, até que enfim, aquele charlatão e tal, foi crucificado, saiu de nosso caminho. Mas, ano após ano, ele veio envelhecendo e sempre lembrava do jantar. Não é possível, por que eu sempre lembro disso? E aí começou a ter assim, aquela sensação de melancolia, de tristeza. A riqueza, o jantar, o fausto, já não completava o carro dos desejos, não lhe trazia mais felicidade. Aquilo deixou de ter importância. O sorriso para os amigos era forçado. Ano após ano, ele começou a perceber que os amigos estavam ali por conveniência, por aquilo que ele oferecia, não por aquilo que ele era. Inflexível, orgulhoso, ele não conseguia distinguir que a essência que habitava o corpo dele cobrava a evolução, mudança de hábito. No entanto, o orgulho era muito grande. Chega o ano 70, onde Tito, filho do imperador Vespasiano, invade Jerusalém e não deixa pedra sobre pedra. Alguns fariseus e símbolos da tradição hebraica são presos, torturados, sem valor nenhum, da mesma forma que eles também faziam com os indivíduos que eles não tinham consideração. E eles sofreram pela lei de causa e efeito aquilo que a vida reverteu para ele. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Os romanos impiedosos do exército de Tito prenderam inúmeros líderes, inclusive o velho fariseu Simão, e colocou na cruz, como vários outros. Muitos morreram crucificados, incluindo Simão. Na cruz, ele lembra que o mestre que ele desconsiderou também morreu na cruz, como pessoa vulgar. E ali estava ele, da mesma forma. Que sortilégio levaria ele àquela reflexão? Mas dentro dele nasceu um sentimento. Ele tinha razão. De nada valeu as minhas escolhas. Como era bom ter me aproximado mais dele. Se arrependeu da vida que teve no momento supremo da crucificação. Quando é que a gente vai parar para refletir nas nossas escolhas? O que é que nos falta para sermos realmente felizes? Que lições, considerando que somos pequenos seres dentro do núcleo familiar, que lições estamos trabalhando, compartilhando para fazer valer a nossa evolução? Se eu escolho ter um filho, é porque eu tenho que ser igual a todos? E se eu não tiver um filho, eu não vou ser feliz? Ou porque o filho representa a continuidade de um patrimônio? Que patrimônio eu devo passar como legado aos meus filhos, aos meus sobrinhos, aos meus pais? Valores que se perdem consoante os planos econômicos? Em 1991, o presidente deixou os brasileiros todos pobres. Só ficamos na conta corrente com 50 cruzeiros. Com 50 réis. Eram 50 cruzeiros a moeda da época. Desde o industrial ao assalariado. Nivelou-se todo mundo. Muitas pessoas entraram em depressão, em crise, em melancolia. Porque perderam o que mais gostavam. O quê? O dinheiro. Queixas a gente ouvia em todo canto. Então a vida, da mesma forma que nos dá valores, ela toma de volta.
Da mesma forma que a natureza nos deu um corpo físico para essa rápida experiência, ela vai nos tomar de volta. E quando devolvermos este corpo físico à Mãe Terra, voltando ao pó, o que é que sobrará de nós? A essência. Lembro uma colocação de um velho amigo. Caixão de defunto tem gaveta? Tem? Não. Mortalha tem bolso para guardar dinheiro, joias, essas coisas? Eu conheci um coveiro lá de Agostinho. Ele conversando, rapaz, você acredita que tem gente que vamos desenterrar porque eu sonhei que meu tio quer tirar aquele anel que está incomodando ele. Ele não queria morrer com aquela camisa. Eu sonhei, ele veio me avisar, mas rapaz, abri aquele negócio. Não, eu pago. E aí pagava, e as pessoas iam abrir o caixão para tirar o anel que estava incomodando. Porque para onde ele ia, o anel não tinha valor. Era para tirar o anel. O sonho. E, rapaz, E aí? Rapaz, olha, é bravo. Tinha que ir com os preparos, porque não é fácil abrir o caixão depois de um certo tempo. Eu imagino. E aí vinha a história. Quantas pessoas, olha, vou colocar porque ele gostava, o crucifixo, o anel, a carteira de cigarro, isso. Não adianta nada. Para onde nós iremos? Isso não tem valor nenhum. Fica aqui mesmo. Aí eu pergunto, vale lutar para levar o quê? O que podemos levar? Matéria? Está provado que não segue. E o que é que podemos levar? Nessa porta estreita, você tem que deixar a bagagem ao longo do caminho. Mas na porta estreita, que é a passagem da matéria para o túmulo e daí para a vida futura, consoante assevera Jesus, o reino dos céus, porque na época não tinha outro rótulo mais perfeito, então ele usou isso, é um reino. O meu reino não é desse mundo. Então o que é que levaremos? Que está aqui, que simboliza o coração, né? Toda a nossa carga é emotiva, e se o Alzheimer não prejudicar, nossas memórias. Isso vai estar impregnado na essência que o Espiritismo chama aqui, corpo sutil, perispírito, o elemento intermediário entre a matéria e o espírito imortal, a energia. Espírito não tem forma definida. O perispírito é que modela a forma. E é esse elemento intermediário, como um chip que guarda e registra todas as experiências de vidas passadas, todas as emoções, todas as nossas ações, os nossos ideais, o nosso aprendizado. Isso não se perde. Vocês já estavam tristinhos, né? Mas a gente leva assim alguma coisa. Informações, conhecimento e sentimento. Isto sim vale a pena lapidarmos. Os valores que tornam isso, todo esse conjunto de informações, mais valiosas. Conhecimento, sim, é poder. Conhecimento intelectual aliado à capacidade moral, isto sim alavanca o nosso progresso. Valoriza e notabiliza os valores que nos alavancam a evolução e representam fonte de progresso para uma sociedade. O momento em que vivemos, existe uma grande cobrança pelo perfil dos políticos, mas nós teimamos em não fazer a nossa parte. Jogamos lixo em qualquer lugar, de qualquer forma, nas ruas, nos rios, poluímos as praças, depredamos o patrimônio público. O Ministério da Cultura foi destruído no último protesto lá em Brasília. Aquilo ali é do governador, do presidente? Não, nosso. É patrimônio público, é nosso.
Aí você vai protestar e vai queimar aquilo que é construído com os nossos impostos. Então ainda somos muito pequenos e isso nos impede um conhecimento mais amplo de valores, de exemplo. Para a gente cobrar dos nossos políticos, o exemplo começa de nós. Para cobrar do outro, você só pode cobrar se você tiver valor moral, autoridade moral para falar daquele assunto ou do outro. Jesus, como é que ele fazia? Ele dava o exemplo, educou muito mais pelo exemplo, a força de sua energia, de seu caráter, de suas virtudes. E não só ele, como todos os outros que seguiram o exemplo do Mestre. E ele perpetuou dizendo: tudo que eu faço, vocês podem fazer, e muito mais. Sois deuses, ou seja, vocês são possuidores de uma potencialidade divina. Se ele colocou isso e disse, eu acredito, que ele deu exemplo. Às vezes nós nos restringimos ao ponto de dizer: eu não posso fazer isso. Não, o fulano pode, eu não posso. Você pode. Se eduque, persista, estude, se planeje, você é capaz. Tem gente que gosta de estudar de noite. Eu sempre gostava de estudar ao amanhecer. Hoje não tem hora. Eu estudo na hora do descanso na empresa. Eu acordo às vezes 2 da manhã, 3, dou uma lida, chego do sono, volto, vou dormir. Eu às vezes deito com o livro aqui no travesseiro e de noite eu sonho com o livro, folheando as páginas. E às vezes é um dedinho assim, ó, resta. Aí lembra a página, vou abrir, é aquela. Ele gosta e me der a dica. E aí a gente vai se educando para configurar um perfil de um elemento de mudança. Não é preciso que você seja igual aos outros, mas que você tire dos outros o que ele tem de melhor e você copie aquilo dele. E aí pega uma pessoa B, uma pessoa C, copie, imitar os bons, os dignos, é nobreza. Agora, imitar os maus, não, é pobreza. Nós temos que ter esse dever, esse desejo de copiar os bons exemplos e levá-los como semente para instituir na família um núcleo de aprendizado e de evolução para o futuro. Os seres que estamos recebendo têm que receber de nós a semente do bem, para que o novo milênio, esse que já se iniciou, seja o milênio do espírito, dos valores morais, da ética. Se você é possuidor de um bem que é muito caro e nobre, não deve ser posse somente sua, você deve compartilhar. O conhecimento tem mais valor do que a moeda, e ele deve ser compartilhado, deve ser multiplicado, claro, respaldado no exemplo. Tudo aquilo que você compartilha, divide, ensina e tem como base o seu exemplo, ele potencializa como elemento de multiplicação e de fermentação de valores novos. Então a família representa para nós o grande desafio, uma dádiva, porque é através dela que viemos ao mundo, e um compromisso de multiplicação de valores, o legado que devemos oferecer para que eles se perpetuem e multipliquem bons valores em favor da coletividade. Que se algo é realmente bom, não é seu, é da coletividade. Então espero, desejo e luto para que os bons valores sejam a marca do bom cristão. Como sereis reconhecidos como serão reconhecidos teus seguidores, mestre? Os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Palavra de Jesus. A gente deseja que nós possamos evoluir, amar o conhecimento e a verdade, ou gostar da verdade, é uma forma de amar. Ser simples também. Lutar pela humildade, pela serenidade, pela tolerância, pelo altruísmo é dignificante. É fácil? Não. Porque estamos muito mais vinculados às sombras do passado
do que as luzes do futuro que nos convidam a caminhar para frente. De quem é a escolha? É de cada um. Espero que vocês façam sempre uma melhor escolha, a cada dia e a cada momento, pelo bem coletivo, pelo bem e pela evolução da família. Então desejo a todos vocês votos de muita paz. Quem quiser ler mais, indico o livro Vivendo com Jesus, psicografia de Divaldo, autora espiritual Amélia Rodrigues, capítulos 13 a 15, para reflexão. Por hoje é só.